Olá, amigos telespectadores. Na edição de hoje nós temos várias entrevistas e reportagens bastante interessantes. Eu falo nos primeiros blocos da Irmãos Vassoler, uma indústria de porcas e parafusos tradicional de Santo André, que em 2003 fechou as portas e deixou dezenas de trabalhadores na mão. Depois de 12 anos de processo trabalhista, de disputa judicial, de o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, através do seu departamento jurídico, conseguir ficar de posse, em nome desses ex-funcionários, do terreno onde estava instalada a indústria Irmãos Vassoler, finalmente os ex-trabalhadores conseguiram negociar e vender esse terreno e foram até o sindicato para assinar a escritura de venda e para poder finalmente receber aquilo que lhe era devido. São 31 ex-funcionários da Irmãos Vassoler. A gente acompanhou essa reunião no sindicato, no auditório Miguel Guilhem, ali do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na sede de Santo André, na Gertrudes de Lima. Vocês vão ver imagens aí. E eu conversei com o presidente em exercício do sindicato, José Braz da Silva, o Fofão, que falou da importância dessa conquista histórica. Conversei também com um funcionário, um ex-funcionário, o Conrado, que junto com sua mulher, os dois eram funcionários da Irmãos Vassoler, e ele fala um pouquinho dessa luta que finalmente é vitoriosa. Nesse programa ainda a gente conversa com o fundador do Hospital São Bernardo e primeiro presidente da Associação Paulista de Medicina, subseção São Bernardo do Campo e Diadema, Dr. Enzo Ferrari. Dr. Enzo Ferrari fala da sua carreira médica e fala da chegada de uma nova faculdade de medicina em São Bernardo do Campo. Eu converso neste programa com o deputado estadual eleito e presidente do São Bernardo Futebol Clube, Luiz Fernando Teixeira. Luiz Fernando Teixeira, que vai assumir, aliás, que já assumiu a sua cadeira na Assembleia Legislativa no dia 15 de março. Ele fala das suas aspirações, do seu trabalho e fala da situação atual do São Bernardo. Você vai acompanhar aqui. Nesse programa ainda eu converso com o empresário da construção civil e presidente da ACIG ABC, Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradoras do ABC, Milton Bigucci. Ele faz um balanço do ano de 2014 no mercado imobiliário, fala de projeções para 2015 e olha, tem informações bastante interessantes neste programa. Ou seja, no programa de hoje tem muitas informações importantes, mas antes de começar, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Hoje a gente comparece aqui ao auditório Miguel Guilhem do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá para fazer uma cobertura que eu julgo das mais importantes. Não que a gente goste
de que exista essa situação. Seria melhor para todo o trabalhador, seria melhor para o país, até para o empresariado de uma forma geral, que não existisse esse tipo de ação. Mas depois de quase 13 anos, mais de 12 anos, 31 ex-funcionários ou dependentes de funcionários da empresa Irmãos Vassoler de Santo André, que foi uma empresa muito importante aqui na cidade, fabricante de parafusos, porcas, essas coisas todas, eles conseguem receber sua indenização trabalhista porque a empresa fechou em 2003 e até hoje o sindicato veio lutando através do seu departamento jurídico, através da sua diretoria, para conseguir fazer com que os seus associados, os seus metalúrgicos, os seus representados pudessem receber. Demorou essa luta, né, Fofão? Demorou, Joaquim, demorou quase 13 anos aí, né? É uma empresa, é uma das mais antigas em Santo André, Joaquim. Uma empresa, sempre foi uma empresa sólida, uma empresa familiar, né? Tradicional, né? Eu lembro eles eram referências, quando você precisava de alguma matéria no setor metalúrgico, ia ouvir os dirigentes deles, eles se posicionavam e tal, mas de repente em 2003 a empresa simplesmente parou de comprar peças, parou matéria-prima e deixou todos esses trabalhadores literalmente na mão, né? Na mão, Joaquim, na mão, e eles procuraram a gente, né? Nós procuramos a empresa não fugiu, falou que não tinha como pagar e que tinha aquele salário, aquele galpão, era deles. Nós corremos atrás, só que tinha bancos também querendo receber dívida, tinha uns 3, 4 bancos. E nós assumimos essa briga desde o início com os trabalhadores, colocamos à disposição nosso departamento jurídico, fizemos política, fomos para cima, foi 12 anos de briga, né, mensalmente, são 31 famílias sem receber, parada aí, não poderia receber seguro-desemprego também, que não deram baixa na carteira, ficava difícil arrumar outro emprego, porque a carteira também não deram nem baixa na carteira. Olha, hoje para nós aqui é uma alegria, Joaquim, é uma alegria, é uma satisfação, é mais uma conquista do sindicato. Eu ainda falava para eles que hoje aqui está sendo um pagamento para a nossa diretoria, né? Está sendo assim, o meu salário está chegando aqui hoje, porque vocês estão vendo aqui familiares. São 31 trabalhadores que vinham aqui mensalmente, Joaquim. Vinha com os filhos, pessoas que naquele momento eram solteiras, hoje estão casadas, né? E com filhos já aqui junto com a gente. Pessoas que não moravam mais aqui na região, foram embora para sua terra natal, foram para o Nordeste. Nós encontramos esse pessoal, alguns faleceram, hoje estão aqui as viúvas para receber. Então, para nós é uma satisfação muito grande e que sirva de exemplo, Joaquim. Empresário que pensar que vai fechar a empresa, não vai pagar os trabalhadores, se engana. Eu ainda colocava no início, não é a primeira e não vai ser a última. Né? Então, nós temos também uma briga que era... Você falou de uma empresa que fechou aí para o carnaval e não reabriu mais, como é que é isso aí? Quer dizer, o pessoal foi pular o carnaval e continua. Olha, Joaquim, muito bem, ela é quase de frente dessa, você também conhece. Uma empresa, muitos anos aqui em Santo André, a Krause, ela aqui também na Industrial, fechou... Acho que foi em 2002, 2003 também. Fechou para o carnaval durante 4 dias e até hoje não voltou a produzir nem trabalhar. E nós estamos correndo atrás, estamos procurando e com certeza também o final vai ser como esse daqui. Nós vamos receber com certeza esse dinheiro para os trabalhadores. E você falava até e agradecia, lembrava uma mensagem mandada aí pelo presidente licenciado, secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino da Silva, agradecendo a confiança dos trabalhadores no departamento jurídico, porque a gente sabe, e infelizmente, o nosso poder judiciário é muito lento. Você pede uma averiguação, você pede para um perito avaliar o terreno, o próprio advogado aí, o doutor Vandir, falava disso. Aí você tem que pegar 3 perícias, um avalia de um valor, outro avalia outro, aí depois o juiz quer avaliar com outro, demora mais. Quer dizer, ou seja, o Poder Judiciário, muitas vezes, até para não cometer injustiça, ele acaba sendo lento. Outras vezes é porque é abarrotado de processos, a gente não consegue entender também porque não se modernizou na era da informática, uma série de coisas. Verdade. Você chega no fórum, aquela pilha de papel desnecessária, podia estar tudo isso no computador. Ou seja, tudo isso vai causando uma certa agonia. E para quem está precisando daquele dinheiro para o dia a dia, começa a desconfiar, começa a gerar briga. Mas houve uma confiança muito grande no departamento jurídico e isso ajuda no processo, né?
Ajuda, Joaquim, ajuda. O departamento jurídico, para nós, é um cartão postal do sindicato. Né? Ele que passa a credibilidade do trabalhador. O trabalhador, quando sai da empresa, ele vem procurar o departamento jurídico. Ele falou, ali é do sindicato, ali... Eles viam o advogado como um sindicalista. Eles viam o advogado como diretor do sindicato. Nós temos o Vandir aqui. O Vandir tem mais de 30 anos que trabalha dentro desse sindicato. Então ele conhece todos os meios e os caminhos. Você falou uma coisa, por exemplo, o processo trabalhista é um dos mais que tem uma morosidade maior. É um processo trabalhista que demora de 10 a 12 anos para chegar no seu término do processo. Então, são poucos advogados que querem trabalhar nessa área. Porque é uma morosidade muito grande, tem vários recursos, né, de valores, depois de testemunha. Mas nós chegamos hoje aqui, Vandir, para mim hoje é felicidade, né? Quero parabenizar o Cícero Martinha, que cobrou da diretoria, cobrou dos advogados, empenho, dedicação, para nós estarmos aqui hoje fazendo esse pagamento. Você vê também que é totalmente gratuito. É isso que eu ia falar, um detalhe que vocês colocaram aí, a gente sempre fala isso da importância de ser sindicalizado, além de você fortalecer a tua entidade e o que dá mais ânimo e disposição para a luta, quem é associado não tem o desconto do... Hoje o honorário advocatício é de 30% sobre a causa. De 25% a 30%. De 25% a 30%. Vocês, o associado do sindicato não paga nada porque ele já paga a mensalidade no sindicato, e aqueles que não são associados, vocês ainda... conversaram com os advogados, eles abriram mão de uma parte importante do rendimento deles e vão cobrar só 10% de honorários. 10%. Você vê, né? Um valor de quase 760 mil reais, você imagina 30% disso aí, e é mais 200 mil só para os advogados. Então, totalmente gratuito. Quem não é sócio, vamos cobrar só 10% da sua verba. Então, é um valor irrisório. E a maioria é sócia, né? Eu estava conversando com o Espírito, eu também não sabia, não. Disse que mais de 90% é sócio. Então, eles não vão receber nada também dos advogados, porque não tem, a maioria são sócios. Acho que é importante, o sindicato é para isso, Joaquim. O sindicato é para, no momento que o trabalhador mais precisa do sindicato, é quando ele perde o emprego. Ele fica ali sem um convênio médico, ele fica sem um advogado, ele fica sem ninguém acreditar mais nele, e a porta que ele procura é o sindicato. Então, com certeza, eles vão sair daqui hoje, a próxima empresa que ele for trabalhar, ele vai ficar só o sindicato, independentemente da categoria. Fofão, parabéns por mais essa vitória aí do sindicato. A gente vai conversar mais vezes aí e ressaltar a importância da sindicalização, ressaltar a importância desse trabalho que muitas vezes não aparece. Eu estou vendo aqui, isso foi colocado até um aviso para a imprensa, e você vê que a grande maioria da imprensa não aparece para cobrir esse tipo de coisa. É aquela história assim, o pessoal vai só quando tem uma greve, quando tem alguma coisa mais... e esse tipo de ação, ele é fundamental ser mostrado para toda a sociedade, para que sirva de exemplo, né? Com certeza, Joaquim. Hoje eu levantei às 4 da manhã. Às 4h30 estava na porta da Alcoa. Você viu a empresa Alcoa, uma empresa, né, internacional, uma empresa de um porte grande. Nós fechamos um acordo em novembro de 8%, são 6,5% em novembro e 1,5% agora, 1º de março. Ela não aplicou 1,5% e não quer aplicar. Diz que se aplicar, vai acarretar no fechamento da empresa. Nós temos um protesto lá hoje, com os trabalhadores, e vamos conseguir arrancar esse 1,5%. Então, hoje, para nós aqui, que sirva de exemplo, hoje para nós é um dia, né, de vitória. É importante quem for trabalhador metalúrgico, né, ficar sócio sindicato, porque é com sócio que nós pagamos os advogados, né, com o dinheiro do sócio nós pagamos o médico. Por exemplo, tem pessoas aqui hoje também que vai abrir um processo trabalhista em cima do INSS. E vai passar com o nosso advogado e vai passar com o médico do trabalho da entidade do nosso sindicato. Totalmente gratuito. Então eu quero deixar aqui um abraço a todos os sócios do sindicato, os metalúrgicos que não for sócio, fiquem sócio do sindicato. E você, Joaquim, mais uma vez, obrigado pela presença. Né? Você é um dos pessoal da imprensa que mais faz parte do nosso sindicato e você cobre qualquer situação. É festa, é greve, é coisas ruins, coisas boas. E mais uma vez, eu quero aqui em nome do Cícero Martinha, da nossa diretoria, agradecer a sua presença. Porque, como eu falava no começo aqui, você está aqui hoje para divulgar isso aqui também. E que se sirva de exemplo para o empresário que está pensando em dar o calote ao trabalhador. De jeito nenhum, nós estamos atentos, de olho. Calote aqui não aceitamos jamais. Maravilha. Fofão, parabéns, até a próxima. Obrigado, Joaquim. José Braz da Silva, presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento.
Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, depois de conversar com o Fofão, o presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, agora eu converso com um funcionário da Vassoler, com o Conrado Cavalieri Gomes, que trabalhou durante 10 anos lá, é isso, Conrado? Isso, 10 anos. Você fazia o que lá? Ele era operador de empilhadeira. Tua mulher também trabalhava lá? Trabalhava lá como recepcionista. Recepcionista. Como é que foi, ao saber da decisão da empresa de que ela não ia trabalhar mais, como é que foi receber esse impacto dessa notícia? Em 2003 isso, né? Isso, a gente ficou muito chateado, né? Porque, poxa, a gente trabalhou, todo mundo trabalhou lá, e ela fechar de repente assim, sem dar satisfação para ninguém, foi uma decepção total, né? Legal. Foi difícil. E nesses quase 13 anos de luto, em algum momento você chegou a achar, poxa, acho que a gente não vai conseguir fazer isso, não vai dar certo, porque é muito arrastado, o poder judiciário é muito lento, as decisões são complicadas. No caso de vocês tinham que pegar um imóvel, o imóvel, o doutor Valdir estava falando agora há pouco aí, foi passado para o nome de vocês em 2005 e só agora, 10 anos depois, é que se consegue concretizar essa venda para vocês receberem uma parte. Chegou a dar um certo desânimo em algum momento? Deu, confesso que deu, porque eu fiquei desacreditado, né? Um certo tempo, aí eu falei, puxa, já era, não tem como reaver isso. Né? Mas graças a Deus, primeiramente a Deus, e as pessoas competentes do sindicato aí que tiveram boa vontade de correr atrás, eu acho que estava aqui até arquivado já o processo, eles tomaram iniciativa, correram atrás, até sem a gente saber, lutaram, batalharam e conseguiram pra gente isso aí. Então, pô, pra mim foi uma surpresa. Minha esposa, ela sempre acreditou, né? Sempre acreditou, mas eu fiquei pé atrás e tal, mas tá aí, o resultado tá aí, graças a Deus. Agora você é bastante novo, você tá com que idade? Eu tô com 40. 40. Quer dizer, quando você entrou lá, esse processo já... Você era jovem, adolescente, Eu hein? entrei com 18, 19 anos, Certo. mais ou menos. E hoje você já está recolocado no mercado? Como é que está? Graças a Deus, trabalhando, graças a Deus. Como metalúrgico mesmo? No setor de borracha agora, né? de borracha. Setor de borracha. E graças a Deus, mas passamos uns bocados aí, né? Todo mundo, né? Todo mundo passou um tempo aí triste aí, né? Mas graças a Deus está todo mundo bem. Todo mundo, maioria vivo, né? Graças a Deus com saúde para poder rever o que é de direito. Graças a Deus. Já tem ideia do que você vai fazer com esse dinheiro? Já estudou? Vai guardar? Vai investir? Vai fazer alguma coisa? Investir, né? Juntar para tentar comprar um imóvel aí. Investir, é um dinheiro difícil. Não dá pra gente gastar à toa. Tem que investir em alguma coisa pra gente ter alguma coisa, né? Então, com certeza investir. Eu e minha esposa. Maravilha. Conrado, parabéns pela conquista de vocês. Obrigado. E pela luta aí. Muito obrigado. Né? Conrado Cavalieri Gomes, que trabalhou durante 10 anos na Irmãos Vassoler, fábrica de parafuso, porcas. Era uma empresa bem tradicional de Santo André, que infelizmente teve esse problema, mas agora, 13 anos depois, quase 13 anos depois, a situação está resolvida. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte
para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e agora nessa solenidade aqui, nessa atividade da Associação Paulista de Medicina, subseção de São Bernardo do Campo e Diadema, eu tenho mais uma vez a honra e a satisfação de conversar com o Dr. Enzo Ferrari, que é uma lenda viva da medicina em São Bernardo do Campo, é criador do Hospital São Bernardo, foi secretário de Saúde, é formado pela Faculdade da Praia Vermelha, junto com o meu grande e saudoso amigo Dr. Newton da Costa Brandão, que foi prefeito 3 vezes de Santo André, e agora o Dr. João Eduardo Charles, que é o diretor de comunicação e marketing da APM São Bernardo de Diadema, estava me contando que o Dr. Enzo Ferrari, com 87 anos de idade, com todo esse papel já desempenhado na medicina de São Bernardo, do ABC, de São Paulo e do Brasil, ainda hoje ele presta um serviço voluntário, um serviço junto a cerca de 100 crianças de uma creche, a creche Fraternitas. Conta um pouquinho sobre isso, doutor Enzo. É o seguinte, a creche Fraternitas é uma entidade mantida pela Prefeitura de São Bernardo e pela maçonaria Fraternitas. São todos amigos da gente. E pediram à Associação Paulista de Medicina de São Bernardo que pudesse mandar um médico para atender as crianças. Eu, como sou assim, tinha uma folga no meu horário de trabalho, me ofereci para fazê-lo uma vez por semana, atender as crianças da creche, dando uma orientação médica, lúdica e orientação das professoras. E assim tenho ido mais ou menos uns 4 anos, toda uma vez por semana, atendendo essas crianças que acho admiravelmente bem cuidadas, no sentido de uma socialização perfeita desde o início. E eu estou muito feliz em fazer esse serviço voluntário, mais uma atividade que eu desempenho com muito prazer. Ótimo. Eu lembro da outra entrevista que a gente fez, o senhor me falava da sua formação, e na época que o senhor se formou lá na Praia Vermelha, o médico, ele era um generalista, né? Então isso também dá esse papel de conhecer um pouco de cada área e acabar podendo atuar em todas as elas. Naquela ocasião que eu me formei, em 53, ainda todos quase os médicos e as faculdades de medicina formavam um médico generalista, quer dizer, médicos que faziam de tudo, dentro da época que a gente trabalhava aqui, dentro de uma medicina tradicional, uma pouca tecnologia, mas que tinha, o médico era sobretudo, o médico tinha um bom relacionamento médico-paciente e familiar. O médico era assim como um orientador. Qualquer dificuldade que o pessoal tinha, vinha ao médico, perguntava uma orientação sobre a família, casal, sobre as novidades familiares de um médico. O médico naquela ocasião, diferentemente de hoje, que é mais uma medicina mais ativa, mais dinâmica, o médico era mais um médico familiar, então que resolvia os problemas gerais da família e da sociedade de uma maneira geral. E era participante ativo de todas as atividades. Legal. E eu vi que o senhor participou atentamente da palestra e das discussões sobre a chegada dessa nova escola de medicina aqui em São Bernardo do Campo, que é a Faculdade das Américas. Houve uma explanação sobre esse método que eles chamam de busca ativa, e o senhor questionou isso aí, perguntando, porque, é lógico, há uma diferença muito grande daquela época para agora. Como é que o senhor vê esse tipo de atividade de aula para estudantes de medicina? Olha, atualmente eu fiquei assim meio preocupado no sentido geral de ver as coisas. Mas como o mundo transforma rapidamente, eu tenho que aceitar que, inclusive, a transformação na minha área médica. Eu sou um médico tradicionalista, formado por uma faculdade de 1808, do Rio de Janeiro, da Praia Vermelha. A primeira do país, né? É, a primeira escola do país. A primeira foi na Bahia, a segunda foi do Rio de Janeiro. E depois, agora atualmente, com essa mudança do ensino, com as novidades médicas, eu realmente tenho que aceitar as novidades, ainda que tenha minhas dúvidas
por falta de experiência, por falta de vivência nesse setor novo da nova área médica. Doutor Enzo Ferrari, nós vamos falar mais vezes. Eu falei com o senhor da outra vez, estou devendo, eu vou fazer uma visita. Eu sei que o senhor dá plantão ainda direto lá no Hospital São Bernardo, passa lá todo dia lá para ver como é que tá lá. Nós vamos lá fazer uma entrevista, mostrar esse trabalho belíssimo que o senhor vem desenvolvendo. Olha, eu agradeço a sua atenção, a sua gentileza de falar sempre comigo. Eu sou lá do Hospital São Bernardo, ainda vou todos os dias no hospital e tenho um prazer de recebê-lo e vou te mostrar o hospital no seu conteúdo total, que aliás está muito bonito, completamente reformado e muito ativo na cidade, muito atendendo assim milhares de pessoas por dia. Doutor Enzo, obrigado, até uma próxima entrevista. Doutor Enzo Ferrari, médico, 87 anos, na ativa, trabalhando, ajudando muito a população, como sempre fez a vida toda. A gente está aqui continuando a cobrir essa festa na Associação Paulista de Medicina, Regional São Bernardo do Campo e Diadema. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, agora a gente vai falar um pouquinho de futebol e de política, porque eu tenho a honra de ser recebido aqui no escritório do deputado estadual eleito Luiz Fernando Teixeira Ferreira, que vai assumir agora, dia 15 de março, sua cadeira na Assembleia Legislativa e que também é presidente do Tigre, o São Bernardo Futebol Clube. Presidente, obrigado por me receber aqui no seu ambiente de trabalho. Joaquim, é uma honra sempre estar contigo, né? Eu acho que hoje nós fizemos uma coletiva, toda a imprensa regional, falando da retomada. E sempre que eu me lembro as 2 vezes que eu fui no teu programa, você diz isso, pé quente, as coisas vão começar. Então, quando eu te vi chegando aqui nessa coletiva, eu falei, as coisas do São Bernardo vão começar a melhorar, Joaquim Alessi chegou e esse cara é pé quente. Então, quero dizer para você que, para mim é uma honra estar aqui com você, um jornalista inteligente, um jornalista diferente aqui da nossa televisão regional do ABC. Maravilha. E a gente, é lógico, como torcedor do Tigre, como quem acompanha, como quem quer ver o sucesso das equipes da região de uma forma geral, ficou meio espantado com esse começo de Paulistão 2015, porque o elenco é forte, o elenco foi montado, não para estar nessa situação que está hoje. O que acontece? É uma sequência de lesões, às vezes uma falta de entrosamento. O que aconteceu até agora e o que pode ser mudado para reverter essa qualidade? E quem sabe eu confirmar minha fama de pé quente aí. Joaquim, o São Bernardo realmente montou o elenco mais forte ao longo da sua história e veio para estar em condições diferentes da que estamos, né? Foi acometido de forma ímpar, né? Nós tivemos um sem número de lesões, né? Nesse início. O time, só para você ter uma ideia, nós, na 7ª rodada nós não conseguimos estrear o time que treinou na pré-temporada ainda, vários jogadores saindo do departamento médico, né? Alguns jogadores sequer vão continuar conosco no Paulistão, por exemplo, o caso do Danielzinho, do São Caetano, que veio por empréstimo, teve uma lesão pesada, né? Cirúrgica no joelho. Nossos jogadores na pré-temporada, muitas lesões sucessivas, né? E isso não permitia que o técnico escalasse o time ideal. Só para você ter uma ideia, nós fomos para alguns jogos sem volante, não tinha volante. Teve um jogo que o Alex Silva
jogou de volante, né? Então, assim, São Bernardo passou por poucas e boas, numa regra que eu não posso trazer ninguém novo, né? Uma regra esdrúxula que se iniciou nesse Campeonato Paulista de 2015 e nós já estamos sendo vítimas da regra. Agora, eu creio que São Bernardo, agora, com esses jogadores que estão sendo gradativamente liberados, né, do departamento médico, eles estão se condicionando para poder jogar e eu já tenho hoje condição de escalar. Eu acho que o São Bernardo entra num novo momento, numa nova fase e, se Deus quiser, nós vamos buscar um bom posicionamento no Campeonato Paulista, talvez até, embora com todos os problemas que nós tivemos até a 7ª rodada, quem sabe buscar essa vaga tão sonhada da Série D. Maravilha, a gente vai torcer para isso. Agora vamos falar um pouquinho de política. A posse aí está se avizinhando, esse programa está indo ao ar no dia 13, a posse é dia 15, né? Emblematicamente também no dia 13, o número do seu partido, o número que começou, o seu número de disputa da cadeira pela Assembleia Legislativa. Que perspectivas o eleitor de São Bernardo do Campo, principalmente, mas do ABC, do Estado de São Paulo, porque o deputado representa todo o Estado, o que ele pode esperar do mandato do Luiz Fernando? Olha, Joaquim, eu estou assumindo como deputado estadual dia 15 pelo Estado de São Paulo, o estado mais importante do nosso país, com muita responsabilidade. Uma responsabilidade de representar dignamente o meu estado, a nossa região do ABCD-MR, os 7 municípios, né, de ser sério, de ser combativo, de ser propositivo, de brigar para que nós possamos ter um estado melhor. Eu assumo com muita responsabilidade, com muita seriedade e quero, ao final do meu mandato, ser visto por aqueles que votaram em mim, por aqueles que não votaram em mim, como uma pessoa que honrou o nosso Estado, honrou aquela Assembleia Legislativa e honrou a política brasileira. Então, assim, entro com essa responsabilidade de fazer diferente, não quero ser mais um deputado, eu quero ser o deputado, né? Nós temos visto uma atuação apagada dos nossos parlamentares na região, né? Eu tenho visto o prefeito Luiz Marinho à frente do consórcio, agora o Maranhão assumindo o consórcio, sabe? Eu não tenho visto a atuação dos deputados estaduais da nossa região juntamente, muito pelo contrário, alguns se opondo, né? E ali não é um consórcio do Partido dos Trabalhadores, ou do PSDB, ou do PV, ou do PMDB. Ali é um consórcio intermunicipal das 7 cidades que compõem a nossa região, né? E os deputados, assim, com atuação muito fraca ou até inexistente junto ao consórcio. Então eu quero representar esses 7 municípios com muita dignidade, correr atrás dos problemas de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, São Caetano, Diadema, Mauá, São Bernardo e Santo André, né, de uma forma assim conjunta, né, e quero fazer diferente, quero debater assuntos como, por exemplo, a questão da progressão continuada. É inadmissível o nosso Estado ter a educação que dá às crianças do nosso Estado, né, que estudam no ensino público estadual. A criança não precisa mais aprender, a criança não é cobrada, eles vão passando como se quisessem se livrar daquela criança. Então, quero enfrentar assuntos como esse, mas quero também não me calar perante essa questão da água, né? O nosso Estado prevaricou, o nosso Estado brincou ao não aumentar, ao não se preparar para o momento de estiagem, né? E prova do que isso não é só um problema de trânsito, é só um problema de tempo, né? Nós podemos usar a nossa região. A Billings está ali, com toda a capacidade. É isso que eu ia perguntar. Agora, o senhor assume no dia 27, a Billings completa 90 anos. Na matéria de capa da revista BCD Real, a gente destaca Billings, 90 anos, a represa pede água. E o governo fala em retirar água da Billings, tratar, quer dizer, uma coisa que não foi feita ao longo desse tempo também. Como é que isso repercute, que preocupação se tem em São Bernardo do Campo, especificamente, no ABC de uma forma geral, que tem parte de sua população abastecida por essa água da Billings? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu quero voltar um pouco antes, né? Eu tenho visto algumas entrevistas do governador dizendo que o problema não foi falta de governo, foi falta de chuva. E isso mostra que não é verdade. Por exemplo, a Billings, ela estava dimensionada para nos atender.
e estava dimensionada, inclusive, se a demanda aumentasse, a capacidade dela continuaria atendendo. As outras unidades, estava claro, e a própria Sabesp, os técnicos da Sabesp avisavam o governador Geraldo Alckmin e Serra de que ou aumentasse os reservatórios ou, se tivesse um momento de estiagem, poderia ter problemas sérios. E o governador nada fez, o Estado nada fez, a Sabesp nada fez. A Sabesp fez a opção de dividir os lucros a fazer os investimentos necessários. E aí o que acontece? Agora vem esse projeto do governo do Estado, do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, para tirar a água da nossa região e levar para outra região que eles não fizeram o investimento quando deveriam ter feito, que era o Alto Tietê, né, na região de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, enfim, aquela região de Mogi das Cruzes, toda aquela região, Arujá, Santa Isabel, que é abastecido por aquele reservatório do Alto Tietê. O governador agora quer tirar aonde tem, quer desvestir um santo para vestir o outro, né, e sendo que nada foi feito, não fez no momento que deveria ter feito as alterações, os investimentos necessários. Quero combater, eu acho absurdo vir aqui, tirar água da Billings, né, e aí daqui a pouco quem vai ficar com sede somos nós aqui do ABC, né, da nossa região toda, por conta de um descaso do governador, a Baixada também é abastecida pela Billings, né. Eu acho que a falta de profissionalismo, de compromisso com o povo, né, ao longo desses governos que se passaram aí, levaram essa situação, e eu quero acompanhar para e passo, quero pressionar a Sabesp a fazer os devidos investimentos. Você imagina agora o custo de uma obra para você tirar a água da Billings e levar lá para o Alto Tietê, violento. Por quê? Se amanhã, a hora que regularizar, essa obra está perdida, não terá a menor função, seja o seguinte, eu errei e vou cometer um erro maior agora para consertar o meu erro. Então, quero acompanhar para e passo, são assuntos como esse, né? Assuntos como a CPI do metrô, que precisa ver, e outros tantos que nós precisamos enfrentar, e eu estarei na Assembleia Legislativa lutando por esse Estado, lutando por essa região, mas, sobretudo, buscando honrar o voto daqueles que escolheram na eleição de outubro passado Luiz Fernando, deputado estadual. Ótimo. Eu sei que é um pouco cedo para falar sobre isso, mas começam a ser publicadas pesquisas eleitorais já com vistas a 2016. O seu nome aparece citado, eu acompanhei há pouco uma outra entrevista com o meu colega Tiago aqui da Rádio ABC, onde ele questionava isso, até falava assim, poxa, mas ainda as intenções de votos para o seu nome aparecem de uma forma bastante reduzida ainda. Como é que o senhor analisa, que leitura que o senhor faz dessas pesquisas publicadas nesse momento e o que se pode usar disso para a eleição de 2016? Olha, eu primeiro que acho que essas pesquisas, elas assim, não traduzem a realidade. Orlando Morando, quando terminou a eleição, ele botou outdoor no ABC todo, especialmente em São Bernardo, dizendo Orlando perfeito. Queria fazer um trocadilho de perfeito e prefeito, né? O Alex sempre externou, já foi candidato 2 vezes a prefeito, Orlando uma vez, e já lançou sua candidatura. E não existe terceira candidatura, não existe quarta candidatura, né? Não existe esse cenário. O meu nome testado, eu não sou candidato, seria mais ou menos como testar o nome do Joaquim Alessi, né? Eu não sou candidato, não fui lançado candidato, não fui escolhido candidato, né? Não fiz campanha. Então, assim, quando você testa de forma desequilibrada, o resultado é desequilibrado. Não é isso, não é real esse cenário, né? Eu tenho certeza, pelo tanto que o prefeito Luiz Marinho fez em São Bernardo, o candidato dele sairá muito forte, seja ele quem for. Seja ele quem for. Uma prova disso é quando você vê a pesquisa espontânea, ou seja, naquela em que o eleitor é chamado a citar um nome sem apresentar cartão, sem nada. O prefeito Luiz Marinho aparece em segundo lugar, muito próximo do primeiro colocado. Ou seja, o eleitor ainda não está informado daquilo que, infelizmente, né, que o prefeito não pode disputar mais uma reeleição, ele já é reeleito, mas com certeza isso demonstra uma confiança no prefeito. É por aí que é essa análise. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o prefeito Luiz Marinho transformou São Bernardo em todas as áreas e, sem dúvida nenhuma, terá um peso muito importante na indicação do candidato dele, o candidato dele sairá à frente. A verdade é que o prefeito Luiz Marinho não lançou ninguém,
não lançou, eu vi testado o nome do Tarcísio, vi testado o meu nome, não vi testado outros nomes, né, que poderiam ser efetivamente, eventualmente, candidatos do prefeito Luiz Marinho. Nenhum dos candidatos do prefeito Luiz Marinho, mesmo os dois nomes testados, que foram o meu e o Tarcísio, temos feito campanha, né, nenhum de nós nos dissemos candidatos, né, porque quando você se diz e se coloca, aí você muda. Então, você está na disputa. Agora, como não está, né, então, assim, eu creio que essa pesquisa é prematura, não muda nada, até porque não se mediu. Eu me lembro, agora, a pesquisa, ela tem nesse momento, é muito cedo para você testar qualquer tipo de coisa. Acho que foi uma leitura do momento, né? Nesse momento, pode até ter se destacado, mas assim, eu acho que equivocadamente. Por exemplo, o nome do Dibi não foi testado, né? O nome do Maurício Soares não foi testado. O nome do Tito Costa não foi testado, né? Estou dizendo alguns nomes aí que foram prefeitos da cidade, que são vivos e que poderiam até vir pleitear, né? E foi testado o meu nome, que não estou candidato, não fui escolhido para ser candidato, né? Então, assim, acho que não reflete a realidade, mas assim, eu vejo de verdade, Joaquim, que o candidato do prefeito Luiz Marinho será um forte candidato a ser prefeito, a dar continuidade nesse projeto, seja ele o nome que for, né? É importante reiterar o que eu disse e tenho dito. Seja quem for o nome, nós estaremos unidos em busca de eleger o sucessor do prefeito Luiz Marinho, para que São Bernardo possa continuar essas mudanças que vêm ocorrendo, né, e olhar melhor o seu povo da forma que vem sendo olhado nesses últimos 8 anos. Maravilha. Deputado estadual Luiz Fernando, presidente do São Bernardo Futebol Clube, obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço a todos os telespectadores desse programa Joaquim Alessi, um programa que eu não perco um grande abraço. Tá ótimo. Deputado estadual Luiz Fernando Teixeira conversou com você, amigo telespectador. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Agora a gente vai falar um pouquinho de economia, falar de mercado imobiliário. Eu participo de uma entrevista coletiva que o presidente da Associação das Construtoras Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC, Dr. Milton Bigucci, concede à imprensa para falar de um balanço de 2014. Primeiro, obrigado por me receber aqui na coletiva. E o senhor falava na apresentação do balanço, que é de todo o ano de 2014. O balanço é feito, é uma pesquisa trimestral, né? Aí, fechando o ano, começando a dizer que tinha 3 notícias, 2 ruins e uma boa. Exatamente. Vamos começar pelas 2 ruins e depois a gente conclui com a boa, né? Bom, Alessio, para mim é uma alegria muito grande sempre participar nos seus eventos, junto da sua companhia, que para mim é muito agradável. E estou à sua disposição. Hoje, no levantamento que nós fizemos aqui, mostramos para essa imprensa toda que estava aqui presente, mostramos essas 2 notícias ruins e uma boa. Quais foram as notícias ruins? O ano de 2014, nós tivemos um volume de lançamentos menor que o de 2013. Notícia ruim. Nós tivemos em vendas, o volume de vendas também foi menor em 2014 do que em 2013. Está certo que 2013 foi um ano um pouco anormal como parâmetro. Mas a notícia boa é que os estoques que nós tínhamos de produtos à venda
reduziram. E isso, para nós, é uma notícia bastante interessante, porque todo momento que você está vendendo os estoques e esses estoques que você tinha estão baixando, significa que o mercado está absorvendo. E se ele está absorvendo, nós temos a nítida impressão que o povo está comprando. Obviamente, o volume é menor, mas nós temos essa notícia boa. Os estoques que nós tínhamos realmente são menores, porém, isso permite aos empresários fazerem um novo estudo para que vocês comecem, empresários, a pensar em novos lançamentos, no nosso querido Grande ABC. Ou seja, em outras palavras, dá para imaginar o seguinte, até podia ter acontecido mais lançamentos, porque vendeu-se mais de 1.000 unidades aí que não foram lançadas, estavam no estoque. Se tivessem sido lançadas, com certeza teriam sido vendidas, é isso? Nós tivemos essa notícia da redução de estoque como interessante, mas o estoque normalmente é o que regula o mercado. As empresas se preocupam muito com os estoques antes de fazer os seus lançamentos. Porque se ela lançar 1.000 unidades e eu tenho 10.000 em estoque, ela fica preocupada, como é que eu vou vender essas 1.000 unidades que eu estou lançando? Então, ela segura e não lança, eu vou lançar 500 só. Então, o que aconteceu durante o ano, por isso que nós tivemos um volume de lançamento menor, um volume de vendas realmente também menor, porém o estoque baixou bastante. Nós tínhamos 4.200 unidades em estoque no final de 2013. Nós chegamos agora no final de 2014 a 2.700 unidades. É um número bastante interessante. Isso vai permitir que os empresários comecem a pensar em novos lançamentos e não paralisar a construção civil no Grande ABC. Agora, 2014 foi um ano atípico para a economia brasileira, por alguns fatores que o senhor destacava aí, Copa do Mundo, eleições, ou seja, tivemos umas eleições presidenciais bastante disputadas, onde se acirraram os ânimos das disputas. Isso fez com que o comprador também recuasse, assim como o investidor. Esse foi o principal, esses foram os principais motivos? Esses vários problemas que existiram em 2014, inclusive como Copa do Mundo, isso tudo parece que não, mas isso, em vez de ajudar o mercado, prejudicou o mercado. Ninguém ia comprar apartamento se ele ia lá ter que assistir o jogo Brasil e... Não vamos lembrar de Brasil e Alemanha. Não. Brasil e alguma coisa lá. Mas eu acho que aí depois vieram, logo um mês ou dois depois, veio a campanha política e as eleições, em primeiro e segundo turno, aquela questão toda. E isso tudo traz uma insegurança para a pessoa que vai comprar. O que vai acontecer com o mercado? Não o mercado de imóvel, o que vai acontecer na economia em geral? Será que isso realmente vai continuar bem ou ruim? Isso traz uma insegurança total. E esta insegurança faz com que o comprador, o eventual comprador, não compre o imóvel, ele protele essa compra. A pessoa quer casa, precisa de casa, o mercado está aí andando, existe crédito, existe financiamento, existe a necessidade da casa própria. Porém, se eu fico assustado que amanhã eu possa perder o emprego por causa de uma situação econômica do Brasil e não da construção civil, realmente eu vou comprar depois. E é isso que aconteceu em 2014. Nós tivemos 5 anos de alta, que foi em 2009, depois da crise americana, lá do subprime, que foi em 2008. 2009 até 2013 foi excelente. Um pouco mais, um pouco menos, mas o mercado foi muito ativo, dando emprego para um mundo de gente, produzindo habitação. Isso tudo auxiliou bastante. Só que em 2014, por esses outros fatores, agora o Brasil tem que cortar a despesa, o novo ministro da Fazenda está aí tomando as suas atitudes aí corretas, etc. Está aí, corta a despesa, vai ter que aumentar o tributo, tudo isso aí, ninguém gosta disso aí, entendeu? Então, até que isto não fique muito claro no mercado, o mercado fica instável. Verdade. Eu lembro de a gente ter acompanhado um evento promovido aí também pela associação, trazendo vários palestrantes, conferencistas, o presidente do Cresce, representante da Caixa Econômica Federal, e a gente lembra que a Caixa Econômica Federal sempre foi, enquanto um banco oficial e o banco que trabalha muito com o crédito, estou dando entrevista aqui, vendo fotos
da ex-ministra Miriam Belchior, que acaba de assumir a presidência da Caixa Econômica Federal. O senhor já conversou com ela depois disso? Teve lá na posse? Como é que foi? Quais as perspectivas que você tem? Conhecendo bem a Miriam, o seu modo de administrar, o que dá para esperar dessa parceria que o mercado imobiliário tem com a Caixa? Vejo com bons olhos. Não depende da Miriam ou de quem quer que seja. Vai depender, como o presidente anterior, o Hereda, também é um sujeito excelente, mas não depende dele só, depende de toda esta economia do Brasil para mostrar um negócio chamado credibilidade. Esta segurança é que a gente está sentindo que está precisando ter, porque a gente sente que o comprador ou o investidor, ele está um pouco inseguro, e isso faz a paralisia. Então eu vejo a Miriam, que pode fazer uma senhora gestão, conheço a Miriam como administradora excelente. Eu acho que nós temos tudo no Brasil. Eu estou no meu ramo de construção civil há exatos 54 anos. Parece incrível, mas 54 anos que eu estou trabalhando na construção civil. Sempre teve momentos altos e baixos, teve momentos políticos. E isso é normal, o que está acontecendo. Nós tivemos 5 anos de alta, em 2014 não foi bem. Porém, 2015 não será bom também? Sei lá, eu acredito que será mais ou menos igual a 2014. E se for igual a 2014, já está bom, né? Se for igual, para mim, eu vou agradecer na igreja, porque eu acho que o mercado, se ele for igual, está ótimo. Eu acredito que ele vai conseguir se manter, pelo menos no nosso ABC, ele vai conseguir se manter em 2015, um mercado igual a 2014, para que, em 2016, nós tenhamos a oportunidade de começar tudo de novo. Porque se isto não ocorrer, Alessi, eu estou muito preocupado com um negócio chamado desemprego na construção civil. Porque no momento que você não lança imóveis e você não vende, vai acontecer lá 2 anos para frente, 3 anos na frente, a queda na produção do imóvel. Então, o trabalhador, o pedreiro, o servente de pedreiro, o azulejista, etc., eles vão ter um problema daqui a 1 ano ou 2 anos de emprego. E é uma mão de obra qualificada que, se você não mantém o mercado atuando, você tem dificuldade de renovar essa mão de obra e ter quando precisar, né? Nós tivemos um problema sério há 4 ou 5 anos atrás, que foi o inverso. A paralisia da construção civil vinha acontecendo e nós tivemos depois esse boom da construção civil. A coisa foi para cima, foi otimamente bem. Só que nós não tínhamos mão de obra qualificada. Então, se apanhou no mercado para poder realmente fazer um mercado bom. Só que agora pode acontecer o inverso. Você tem uma mão de obra qualificada, todo mundo empregado, mas daqui a 1 ano, se não houver um número compatível de lançamentos, nós teremos problema lá no canteiro de obra. E no canteiro de obra, se você trouxer um problema, é o problema principalmente de você desempregar pessoas não qualificadas, às vezes. Isso não é bom. Entendeu? O senhor sempre fala de a gente levar mensagens positivas para a sociedade, porque é importante. Isso também defende essa tese. Eu desconfio daquela tese de que notícia ruim é o que vende. Eu dirigi o Diário Popular durante 10 anos, era um jornal popular, e não vendia com desgraça, não, vendia com informação de emprego, com informação de salário. Vendia por causa disso, vendia porque tinha oferta de emprego, essa coisa toda. E o senhor voltou a falar isso na coletiva hoje, defendendo aí que as notícias positivas. A gente teve, em 2014, realmente, uma queda, eu estava lendo o CAGED aí, 15 mil empregos cortados na indústria do ABC em 2014. Mas parece que janeiro começa com uma notícia alvissareira. Quando todo mundo esperava mais queda do emprego, houve um número positivo, ainda pequeno, 264, alguma coisa assim, de número positivo de emprego na indústria, que nem os sindicalistas mais otimistas estavam esperando. Isso é um sinal positivo, é um sinal de que a gente deve acreditar, né? Olha, eu acredito sempre na minha vida. Eu estava conversando com vocês aí da imprensa agora há pouco, eu acredito sempre. Algumas pessoas falam, o Bigusso é um cidadão vitorioso, mas eu sou muito otimista. Eu acho que não há crise que me abale. Eu tenho que ir em frente, eu tenho que lutar. Ensinei meus filhos assim, meus funcionários trabalham assim. Eu vejo a coisa sempre... não é um mar de rosas. Sempre tem problema para você solucionar. Às vezes são maiores, menores, a crise da economia, a Copa do Mundo. Eu acho que o dia a dia que você tem que administrar.
O que eu acho é que nós não podemos só, principalmente a gente que comanda uma entidade como a nossa, é só dar notícias que trazem coisa triste, coisa feia. Não, nós tivemos hoje 2 notícias ruins, o lançamento em baixa e venda em baixa, mas o estoque em alta. Eu acho que isso é uma boa notícia. Não pode falar com um tom desesperador. Não, e se a imprensa tiver acostumada a só divulgar sangue, realmente a coisa não vai. Eu acho que todo mundo de vocês tem um papel fundamental, e eu vejo você, Alessio, no teu programa, que eu vejo sempre que possível, você tem um papel fundamental, que é transmitir isso e trazer pessoas que tenham um pouco mais de otimismo para fazer, porque desgraça está cheio aí no mundo. Verdade. A gente diz que na crise há quem chore e há quem venda lenço. Quer dizer, o importante é aprender. Isso eu falava, e dava até um conselho para todo mundo, exatamente, que eu acho que tem que transmitir para o telespectador. Se existe um momento para comprar imóvel, é esse. Nossa Senhora, que o preço está sendo fácil de negociar, melhor para negociar, é a hora de fazer negócio. Né? Estou para lançar aí um movimento geral no Grande ABC, nós vamos pensar juntos aí todo mundo, de falar, a hora de comprar imóvel é agora. Eu não tenho dúvida, porque na hora que você começar o mercado de novo, em construção, etc., não existe como voltarem os preços. Por que não existe como? Você não vai abaixar o salário do pedreiro, você não vai abaixar o preço do cimento, não vai. Isso está tudo já mais ou menos nivelado. Então, eu acho que a hora de comprar imóvel é agora, em 2015. Maravilha. Milton Mengucci, obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço a você e continue da mesma forma. Muito obrigado. Tá ótimo. Milton Mengucci, presidente da Associação das Construtoras Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessio. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Diariamente, milhares de pessoas são vítimas de atropelamento. Muitas histórias de vida são interrompidas pela imprudência de pedestres e condutores que não respeitam a faixa de pedestres. E como o mundo não pode parar, cada um de nós tem que fazer a sua parte, para que possamos reescrever essas histórias com um final feliz. Respeitar a faixa é respeitar a vida. Eu respeito. Prefeitura Municipal de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessio, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada informação, cada entrevista, cada bloco deste programa. Por isso, eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!